palavra ao senador Jarbas Vasconcelos. Presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência para discordar de toda a sua decisão. Tenho discordado ao longo do tempo que aqui cheguei, de Vossa Excelência em algumas ocasiões, mas tenho procurado, nos últimos meses, Vossa Excelência deve ser testemunha disso, de procurar um convívio mais civilizado. Mas não posso aceitar, senhor presidente, de que o Partido dos Trabalhadores, a mim pessoalmente, passe a querer dar aulas, ensinar como se deve fazer política, como se deve fazer as coisas corretamente e, sobretudo, no campo ético. Eu não posso aceitar que um partido que está com a sua ex-cúpula, com Zé Disseu, o ex-capitão do time de Lula, quando Lula era presidente da República, ele era capitão do time. O capitão do time está recolhido na Papuda. O tesoureiro do partido, que meteu a mão com o meu dinheiro, está na Papuda. O Zé Genuíno, que foi líder do partido, na Papuda. A Papuda é um presídio que tem aqui perto de Brasília. O João Cunha, que presidiu a Câmara, na Papuda. Um ex-diretor da maior diretoria da Petrobras, o senhor Paulo Roberto da Costa, que foi quem fez o contrato da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco. Eu era governador do estado, e a Petrobras ficou de entrar com 60% e a PDVSA com 40%. Eu recepcionei naquela época o folclórico coronel Hugo Chávez e recepcionei o presidente Lula lá no Palácio das Princesas. Foi como se fosse feita uma coisa em dois municípios dos mais inexpressivos do Brasil. Um diz que vamos abrir uma bodega, você entra com 60%, o outro bodegueiro entra com 40%. Depois, o que entrou com 40% diz que não vai pagar mais a bodega, e a bodega aceita, o bodegueiro aceita. Foi esse o contrato que foi feito num palácio. Esse documento tem minha assinatura como governador do estado de Pernambuco. Então, a CPI era, inclusive, para apurar isso, para saber por que foi que a PDVSA não pagou. E se não pagou, por que não pagou? E qual foi a explicação que deu? A PDVSA não tinha experiência em águas profundas, embora fosse uma empresa maior do que a Petrobras na época, e não sei se é ainda hoje. Então, resolveu entrar no Brasil através do Porto de Suape e através da refinaria Abreu e Lima. Nós ajudamos em tudo, até o nome de Abreu e Lima foi nós que sugerimos para colocar o nome de Abreu e Lima, para sensibilizar ainda mais o coronel Hugo Chávez. Assim, tudo foi feito. E por que a PDVSA não honrou o compromisso? E fica por isso mesmo. Esse ladrão, esse camarada que está aqui acusado de receber dinheiro, uma Land Rover, do senhor Alberto Youssef, um doleiro, esse mesmo doleiro, o presidente Renan Calheiros, agora, através da imprensa ontem, deu dinheiro, deu um voo também, um voo especial para o deputado André Vargas, que é nada mais, nada menos do estado do Paraná, que é nada mais, nada menos do que primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Então, como é que um partido que tem a ex-cúpula dirigente do seu partido, o capitão do time de Lula, que se encontra na Papuda, quer dar lições de moral a gente aqui? Um senador da República diz que todos os órgãos podem apurar a Petrobras, menos o Senado Federal. Quer dizer, nós estamos reduzidos a um papel ridículo. Ridículo. Era muito melhor deixar de ser senador da República, procurar uma outra coisa para fazer, porque se a gente não pode, o Ministério Público pode, que ainda não entrou. É uma farsa dizer que o Ministério Público Federal está apurando isso. Não está apurando. Foi lá uma comissão, eu fiz parte dessa comissão, 7 senadores, pedi ao Procurador-Geral da República, que nos recebeu com elegância e cortesia, né, e estava no seu papel, e a gente encaminhou isso para que fosse apurado isso, sobretudo a colocação da Presidente da República de dizer que não conhecia. Agora é um diretor que diz que conheceu, que mandou, antes, 15 dias da decisão, todos os integrantes do Conselho Fiscal receberam, todos receberam. Inclusive foi distribuído também a assessoria jurídica. Então, a gente não poder apurar isso, senhor presidente,
Eu me arrependo da hora que nasci, quando assinei essa CPI. Eu não devia ter assinado. Mas, em política, tudo que a gente tem que explicar, presidente, tudo que a gente tem que explicar, e não é Vossa Excelência só não, eu, qualquer um aqui, tudo em política que tem que explicar é complicado. A complicação já vem aí. Então, se eu não tivesse assinado essa CPI, eu estava com a minha consciência tranquila, mas tinha que dar satisfação àqueles que confiaram em mim e aos meus amigos. Porque aqui eu tenho a conduta que tem e não assinei essa CPI. Essa CPI não vai dar em nada, presidente. Essa CPI vai ser uma farsa. Num ano de Copa do Mundo, de eleição, a gente vai compactuar com uma coisa que não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, é muito melhor a gente ficar em cima do Ministério Público, para que se junte ao Tribunal de Contas, junte-se à Polícia Federal, essa Polícia Federal que está cesseada, essa Polícia Federal que o PT e o governo querem, os dois, que seja uma polícia de partido, uma polícia de governo e não uma polícia de Estado. Ela está completamente vaziada, a Polícia Federal, e vaziada, sucateada, as pessoas deixando a Polícia Federal para ir para outras instituições, porque o PT hoje quer que ela seja partidarizada. Quer que, quando for fazer uma investigação para pegar pela gola um corrupto, primeiro avise para que as pessoas de interesse da base partidária também sejam avisadas. Esse é o quadro, senhor presidente, me permita dizer a Vossa Excelência, e eu não posso aceitar um partido que pedia CPI contra tudo e contra todos. Um partido que votou contra o Plano Real, que votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, um partido que ameaçava entrar com CPI contra tudo e contra todos, venha hoje querer ensinar a gente aqui a não fazer CPI, fazer a gente de bobo, de tolo, de idiota. Né? Isso, me permita, é mais do que uma manobra. Pedir a palavra aqui para contestar ao senador Aécio Neves, porque falou em manobra. Mas ninguém protestou aqui contra o Estado de São Paulo, o jornal, que ontem disse que a oposição, depois de conseguir as assinaturas necessárias, o governo, e foi dona Dilma que fez isso, né, porque ela está desesperada, ela está desarticulada, ela recebeu uma pesquisa inconveniente, ruim para ela, né, e a gente sabe quando um presidente da República está com a cabeça ruim, o que é que faz? Né? Um deu um tiro no coração, o outro renunciou, e o outro manda fazer picuinha aqui dentro do Senado. Manda fazer picuinha aqui dentro do Senado, e pessoas do partido se passam para um papel triste desse. Teve senador da República que disse agora há pouco, faz 15 minutos, de que a Petrobras caiu de preço, senador Cristóvão, porque é questão de mercado. Foi o mercado que deixou o combustível congelado? Foi o mercado que disse que Dilma não pode aumentar o combustível e que está quebrando a Petrobras porque é um ano eleitoral? Só pode aumentar o combustível depois da eleição? A Aécio ou Eduardo ganhando a eleição vão ter dois problemas depois do 7 de outubro. Qual é esse problema? Dois reajustes que vão mexer no bolso do povo, o combustível e a energia elétrica. O setor elétrico está quebrado, completamente quebrado pela presidente Dilma. Hoje sai, inclusive, uma injeção de 8 bilhões, parece, se não estou enganado, 8 a 9 bilhões de reais para atender o setor, porque foi ela que quebrou para baixar a luz e tirar proveito eleitoral dessa coisa. Então, senhor presidente, eu pedi venha a Vossa Excelência, porque há uma reunião daqui a pouco com o nosso grande líder, Aloysio Nunes, eu vou também fazer parte disso, dar minha opinião, mas eu estou profundamente frustrado. Profundamente frustrado. É uma pena que a gente não possa fazer aqui alguma coisa para apurar isso. Se os outros podem apurar, por que é que o Senado não pode? Se o Tribunal de Contas vai apurar, se a Polícia Federal está apurando, se o Ministério Público pode entrar a qualquer hora, a qualquer instante, o Senado não pode fazer isso. O Senado só podia fazer isso na época do PT, quando o PT era oposição. Quando o PT não tinha chegado ainda, como chegou em 2002, através de Lula, à presidência da República. Não pode. Isso é uma contradição, senhor presidente. O que foi feito aqui ontem foi melar o jogo. Foi melar o jogo. Uma melada de jogo aqui, né, total e completa. Se entrou com uma comissão, depois de pegar assinaturas da oposição e de pessoas da base, e a gente pensava que estava tudo resolvido, que Vossa Excelência ia receber isso, e recebeu, mas, infelizmente, tumultuaram a sessão.
Vossa Excelência me permita, né, expressar a minha opinião. Tinha tudo para se sair bem hoje. Recebi a nossa CPI. Se mandassem para lá pessoas para atrapalhar, para embaralhar, Vossa Excelência não tinha nada a ver com isso. Vossa Excelência não é líder de partido, é presidente da casa, não é? Mas lhe pressionaram e Vossa Excelência teve que aceitar uma segunda CPI por vontade só da ex-presidente, da ex-chefe da Casa Civil da Presidência da República, que chegou aqui e quer resolver as coisas na voz macia. Essa senhora, quando saiu daqui, todos aplaudiram, foram aqui à parte para ela, porque ela ia para a Casa Civil. Eu não cometi esse pecado. Quando voltou, a mesma coisa. Enche a bola dela, democrática, formação muito boa. Eu também não cometi pela segunda vez o pecado. Estou livre desse pecado. Não é? Agora, fazer o que está fazendo aqui dentro e a gente ficar submetido a isso, o PT com a cúpula toda do seu partido recolhida à prisão e querer ensinar a gente como é que se deve comportar aqui no Senado? Eu, Aloysio, Aécio, Zé Agripino, Pedro Táxi, Randolfo, Cristóvão, é demais, senhor presidente. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, né, que eu já estou falando assim por causa da idade também. A idade é uma coisa muito séria e melar o jogo, como disse aqui, para encerrar e agradecer a paciência de Vossa Excelência, foi o Estado de São Paulo, que diz que depois que a gente conseguiu 29 assinaturas, o Planalto partiu para melar o jogo. Então, jamais o senador Aécio, que é uma pessoa civilizada, educada, às vezes as pessoas querem que ele seja agressivo, e ele jamais vai ser uma pessoa agressiva, porque ele é daqueles que diz as coisas sem ofender, diz as coisas sem machucar, diz as coisas sem alterar a voz, não é? E falou aqui com elegância, e porque disse que era uma manobra, foi contestado aqui por algumas figuras do governo. O Estado de São Paulo ontem disse que foi uma melada, muito pior do que o que disse aqui o senador Aécio Neves. Por isso, senhor presidente, a minha frustração, a minha indignação com relação a tudo isso. Eu não vou retirar minha assinatura, porque vou ser mal entendido, mas maldita a hora que assinei essa CPI. Porque eu sabia, eu tinha visão, não quero ser melhor do que ninguém, de que a gente ia se estrangular. A gente ia procurar uma coisa desnecessária. Mas é como se fosse um crime fazer o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, os jornais, não me consta que o Globo ou a Globo sejam oposição, Estado de São Paulo seja oposição, todo mundo clamando para que isso seja apurado. O Senado não pode apurar, porque é eleição, porque Dilma não quer, né? Dilma está muito machucada, ora grita e agora botou para chorar, né? Então fica realmente uma complicação isso, e a gente subordinada a tudo isso, entendeu? De forma que eu deixei lavrado o meu protesto, e o meu protesto é esse, senhor presidente. Eu vou fazer força junto aos meus companheiros, a todos eles, de que a gente tenha cuidado para que a gente não seja massa de manobra do PT. O PT não pode nos ensinar a ética. O PT não pode nos ensinar como a gente deve agir, dessa ou daquela forma. Ele não tem condições morais de adotar tal procedimento. Eu concedo a palavra à senadora Vanessa